Eu sou a professora Gabriela e vou lecionar a disciplina de Geografia para o segundo ano do Colégio Emaús. Vamos fazer uma oração para iniciar? Senhor meu Deus, te agradeço por mais essa aula, por mais uma oportunidade de aprender. Abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Agora, segundo ano, vamos para a nossa chamada. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nizer, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Vamos então começar a nossa correção das últimas atividades que nós fizemos de geografia. Então, pega aí o seu livro, seu caderno, seu lápis e vamos começar. Lá nas páginas 91 e 92, tinha um texto bem legal que vocês deveriam de ler para realizar as atividades que viriam a seguir. Esse texto ele vai contar aí uma pequena história de duas crianças, duas irmãs, que estão indo para a escola, o pai delas está acompanhando, e aí elas se deparam com um rio que estava colorido, A irmã mais nova acha que é até bonito as cores no rio, mas a irmã mais velha explica para ela que aquilo ali é a poluição, Que ali perto tem uma fábrica de tecidos e que a tinta que eles usam no tecido acaba caindo ali naquele rio. Como a gente conversou na última aula sobre a poluição das águas, que muitas empresas têm um esgoto que não é adequado, que acaba desaguando nos rios e polui. E aí essa irmã mais velha explica toda essa situação para a irmã mais nova e por que aquelas cores ali no rio não era legal, porque era tinta, a tinta é tóxica, a tinta polui o rio. Então elas ficam pensando em uma solução para aquele problema. E o texto termina dessa forma, Elas aí pensando o que elas podem fazer para solucionar essa questão. E aí o livro traz algumas questões sobre o texto. Na primeira, vocês precisavam de colocar um título para o texto. E essa resposta é uma resposta pessoal, Cada um inventou aí um título bem legal para o seu texto. Vou colocar aqui uma sugestão, poluição não, como título do texto. Na número 2 está escrito assim: imagine as soluções encontradas pelas meninas e escreva um final para o texto. Essa questão também é pessoal. Cada um colocou aí, usou a sua criatividade e colocou um final diferente. Eu também coloquei aqui um possível final para essa história. Após pesquisar, as meninas tiveram a ideia de convidar todos da sua escola para fazer um dia de conscientização ali perto da fábrica sobre a poluição daquele rio. Está aí uma solução, Uma possibilidade para o final desse texto. As meninas convidando as pessoas da escola para conscientizar as pessoas ali que trabalham naquela fábrica, as pessoas que passam por ali perto, de que aquela situação não está legal. Número 3. Algum problema parecido com o descrito no texto ocorre no lugar onde você mora? Bom, pessoal, nós podemos dizer que sim. Por quê? Porque muitos bairros da nossa cidade não possuem saneamento básico. Vocês se lembram que na última aula eu expliquei o que é o saneamento básico? Que é quando nós recebemos a água tratada na nossa casa e o esgoto da água que a gente utiliza, ele também é tratado para ser devolvido para a natureza uma água limpa. E esse saneamento básico, existem muitos bairros aqui na nossa cidade que ainda não possuem esse tipo de serviço, E dessa forma, acaba que muitas residências e muitas empresas têm um tipo de esgoto irregular, inadequado, Que joga em qualquer lugar, que acaba onde? Nos rios, não é verdade? Então, a gente pode dizer que sim. 4.
Por que é importante preservar os lugares em nossa comunidade? Bem, o que você colocou aí? Qual é a importância da preservação na nossa comunidade? Porque a nossa comunidade é o lugar onde vivemos e para ter uma vida mais saudável, precisamos viver em lugares limpos e organizados. Todo mundo sabe que para uma boa saúde, uma saúde legal, nós precisamos estar em um ambiente limpo, né? Porque a poluição, ela gera doenças para o nosso organismo. Número 5. Observando a sua cidade, quais lugares públicos você frequenta apresenta problemas em relação à preservação do ambiente? Bom, é uma resposta pessoal, né? Porque cada pessoa mora num lugar. Mas falando aqui da cidade onde está localizada a escola, que por perto nós temos um problema bem aqui perto. E sim, existe um córrego a céu aberto na Avenida Antônio Eustáquio Piazza. Eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram perto desse córrego. Um córrego a céu aberto pode trazer vários problemas, né? O mau cheiro que fica, atrai muitos bichos. Então, sim, existe aí um problema público perto da gente aqui. Número 6. Por que a conservação dos lugares públicos não é obrigação só da prefeitura ou dos outros órgãos públicos? Então, pessoal, porque se somente os órgãos públicos cuidarem dos lugares e a população continuar a poluir, a conservação não será mantida. Do que adianta o governo, a prefeitura, mandar, por exemplo, limpar um certo espaço que está sujo, se as pessoas vão voltar a sujar, vão voltar a jogar o lixo no lugar errado? Bem, não vai adiantar nada. Então, por isso que cada pessoa precisa fazer a sua parte. Número 7. Escreva uma frase com as palavras abaixo. Então, nós temos aí 3 palavras: lugares, comunidade e conservação. Então, é também uma resposta pessoal. Cada um vai criar uma frase com as 3 palavras. E eu criei também uma frase com as 3 palavras. Para uma boa conservação dos lugares onde vivemos, toda a comunidade precisa estar envolvida, cada um fazendo a sua parte. Eu deixei para vocês um outro exercício para vocês fazerem no caderno, mais 3 questões para vocês fazerem no caderno. A primeira questão era: uma grande parte da água doce do nosso planeta não está disponível para consumo. Onde fica essa água? Bem, pessoal, a resposta é nas geleiras, pois se encontram em estado sólido. O que você colocou aí na sua resposta? Você se lembra que na última aula eu comentei que existia uma grande parte da nossa água doce que estava congelada nas geleiras? Sim, verdade. E também eu falei sobre as águas subterrâneas. Mas as águas subterrâneas, elas não vão entrar nessa resposta. Por que não vai entrar? Porque a pergunta está dizendo da água que não está disponível para consumo. E essa água é a água das geleiras. Já águas subterrâneas, elas, de certa forma, nós conseguimos consumir. Porém, o consumo dessa água é mais difícil. Vou explicar melhor por quê, tá bom? Olha só, as águas subterrâneas são uma reserva natural do nosso planeta de água. A água da chuva, ela cai, a terra absorve e essa água ela vai parar lá embaixo do solo. Isso é um processo bem demorado, tá bom? E essa água, ela serve para quê? Aqui está representando, essa imagem está representando aqui, ó, um rio. E a água o azul mais clarinho aqui, parecendo um verde, está representando a água subterrânea. No período de seca, que não chove muito e que os rios, eles evaporam, ficam um nível bem baixo os rios, essas águas subterrâneas ajudam a manter aquele rio cheio. Então, elas são muito importantes. Então,
Então, de certa forma, nós consumimos essa água quando ela é liberada naturalmente para os rios. Mas existem também, aqui está mostrando essa água que é liberada para os rios. Existe também pessoas que fazem poços, elas cavam a terra até encontrar água e conseguem. Hoje a gente tem uma tecnologia muito avançada que eles conseguem captar muito bem essa água subterrânea. Mas é qualquer pessoa que pode fazer um poço para pegar essas águas subterrâneas? Não, não é qualquer pessoa. Para se fazer um poço é preciso ter autorização dos órgãos governamentais. Até porque, se todo mundo pudesse usar as águas subterrâneas, poderia até mesmo acabar essa água. Isso mesmo, por isso que é preciso ter um controle muito rígido sobre essas águas subterrâneas. Vamos lá para a segunda questão que eu passei para vocês. Eu pedi para que vocês escrevessem 3 momentos do seu dia em que a sua família utiliza água. Então, cada um colocou aí 3 momentos do seu dia e eu vou colocar 3 momentos do meu dia em que a minha família utiliza água, tá? Eu coloquei quando tomamos banho, escovamos os dentes e quando cozinhamos. Existem vários momentos que nós utilizamos a água no nosso dia a dia. A questão número 3 era o que você pode fazer ainda hoje para contribuir com a preservação da água. E eu coloquei o que eu posso fazer ainda hoje. Tomar um banho mais rápido e jogar o lixo no lugar adequado. Porque nós vimos que quando nós jogamos o lixo em um lugar inadequado, como por exemplo nas ruas, a água da chuva leva esse lixo para os rios, para os bueiros, que causam uma série de problemas, causam inundações. Além das inundações, causa a poluição da água também. Então, coloquei aí essas 2 coisas. Mas, além dessas 2 coisas, eu trouxe para vocês algumas outras dicas, algumas outras sugestões que vocês podem fazer aí na casa de vocês e a família de vocês, para poder ajudar a preservar a água, a economizar a água, que é um recurso tão importante para nós. Primeira coisa que eu coloquei foi lavar a louça com a torneira fechada. Muitas pessoas têm o hábito de ir ensaboando a louça com a torneira aberta e não tem necessidade. Então, nós podemos fechar a torneira. Funciona a mesma coisa quando nós vamos, por exemplo, escovar os nossos dentes. Na verdade, a gente, enquanto está escovando, fecha a torneira, tá bom? Uma outra dica é apertar o botão da descarga somente o tempo necessário. A descarga pode gastar muita água. Evitar lavar garagens e calçadas com a mangueira. Aqui, coloquei a imagem de um balde, porque quando a gente usa o balde, a gente economiza a água. Quando a gente usa a mangueira, a gente usa uma quantidade bem maior de água que não é necessária. Aqui em cima nós temos, após a utilização, verificar se as torneiras estão bem fechadas. Então, às vezes, a gente usa a torneira e a gente não vê se a gente fechou direitinho, né? Às vezes a gente está com pressa, então a gente precisa tomar cuidado. Porque se às vezes a torneira fica pingando, igual essa daqui está, pense para você ver o dia inteiro essa torneira pingando, a quantidade de água que vai desperdiçar. Muita coisa, não é? E já pensou multiplicado pela casa de cada pessoa? Se todo mundo tiver falta de atenção e deixar a torneira aberta? Então, vamos ter bastante atenção depois de utilizar a torneira para fechar muito bem. Mais uma dica é verificar se os canos, torneiras ou privadas apresentam algum tipo de vazamento. Acontece muito, é muito comum. Às vezes a torneira estraga e aí ela fica pingando água, fica com vazamento. A mesma coisa com os canos e com as privadas. Então a gente precisa ter bastante atenção e verificar com frequência na nossa casa se existe algum vazamento de água. E você, mesmo sendo criança, pode ajudar aí o papai e a mamãe. Viu? Ouviu um barulhinho no banheiro de água pingando? Avisa mamãe, papai.
tem um vazamento no banheiro, vamos olhar para não desperdiçar água, tá bom? Uma outra dica bem legal é que ao lavar as frutas, verduras e legumes, a gente deve utilizar uma bacia ao invés de água corrente. Então, às vezes a gente vai lavar as frutas, abre a torneira e vai lavando uma por uma. Dessa forma, a gente desperdiça muita água. Então, o ideal é a gente pegar uma bacia, colocar as frutas e lavar com a água que está ali dentro. Dessa forma, a gente vai economizar bastante. Outra dica, tem muita coisa que a gente pode fazer. Nós podemos utilizar a água da máquina de lavar para outras tarefas do cotidiano. Então, a água que sai da roupa que a gente lava, a gente pode usar, por exemplo, para lavar o terreiro. Quem mora em casa que tem terreiro, pode usar para lavar o terreiro. É uma forma que a gente economiza muito água. Uma outra forma, de economizar aí é reutilizar a água da chuva para regar as plantas, lavar o quintal ou até mesmo o carro. Então, a água da chuva aí é uma ótima opção para ser reutilizada, para você lavar também, não só as plantas, lavar a calçada também, você pode deixar acumulando ali nos baldes e lavar o que você precisar, tá bom? É uma outra forma aí. Bom, vimos aí todas as dicas e chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e que esteja tudo legal por aí. Um beijo e lembre-se, juntos no caminho certo.